Tenho 70 anos. E se eu pudesse voltar no tempo? Se pudesse encontrar aquele jovem de 22 anos, cheio de planos e ambições, eu o seguraria pelos ombros, olharia nos olhos dele e diria uma coisa que ele jamais acreditaria. Eu diria: você vai conseguir tudo o que quer, vai, Tigerlow. Mas quando chegar, vai perceber que perdeu algo muito mais valioso no caminho. E esse algo nunca mais volta. Eu fui esse jovem. Fui aquele que acordava antes do sol nascer, que trabalhava quando todos já dormiam, que sacrificava finais de semana, feriados, aniversários. Eu tinha um objetivo claro: ser o melhor, ser reconhecido, provar meu valor. E durante décadas, foi exatamente isso que fiz. Trabalhei, construí, venci, fui promovido, ganhei prêmios, ouvi elogios, meu nome era respeitado. Minha carreira era invejada. Olhando de fora, eu era a definição do sucesso. Mas aqui está o que ninguém me contou. Aqui está o que eu só descobri quando já era tarde demais. Sucesso sem propósito é como construir uma casa sem janelas. Por fora pode parecer impressionante, mas por dentro é só escuridão. E eu vivi décadas nessa escuridão sem nem perceber. Vou te contar como foi. Vou te mostrar o preço que paguei por uma vida inteira, perseguindo a excelência sem nunca parar para perguntar: excelência para quê? Para quem? E mais importante, por quê? Tudo começou de forma inocente. Eu tinha 22 anos, recém-formado, cheio de energia, consegui meu primeiro emprego em uma empresa grande, aqui mesmo em São Paulo. Lembro do meu primeiro dia como se fosse ontem. Terno novo, pasta de couro que meu pai me deu de presente. Aquele nervosismo misturado com empolgação. Eu queria provar que merecia estar ali. Queria mostrar que era capaz. E mostrei. Trabalhava mais que todos. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Levava trabalho para casa nos finais de semana. Quando tinha um projeto difícil, eu me voluntariava. Quando alguém precisava de ajuda, eu estava lá. Não era bajulação. Eu realmente acreditava que esforço e dedicação eram tudo. E funcionou. Em 2 anos, fui promovido. Em 5 era gerente. Em 10, diretor. Cada conquista alimentava a próxima. Cada reconhecimento me empurrava para trabalhar ainda mais. Porque agora não era só sobre provar meu valor. Era sobre manter a reputação. Era sobre não decepcionar. Era sobre ser o melhor. Mas aqui está a armadilha, que ninguém vê no começo. Quando você começa a ser reconhecido por algo, isso vira sua identidade. As pessoas passam a te ver daquele jeito. E você, sem perceber, passa a se ver daquele jeito também. Eu não era mais o Antônio que gostava de pescar, que tocava violão, que fazia piada. Eu era o Antônio competente. O Antônio que resolve. O Antônio em quem se pode confiar para entregar resultados. E sabe o que acontece quando sua identidade se funde com sua performance? Você para de ser uma pessoa e vira uma função. E quando isso acontece, você esquece por que começou tudo aquilo. Eu me casei aos 27 anos. Conheci a Beatriz em um churrasco na casa de amigos. Ela era professora de história, tinha aquele jeito calmo, paciente, que me acalmava. Ela ria das minhas piadas, me fazia sentir humano de novo. Depois de uma semana inteira, sendo uma máquina de produtividade. Nos primeiros anos, foi bonito. A gente passeava, viajava nos feriados prolongados. Tinha nossos rituais. Domingo de manhã era sagrado. Pão na chapa, café passado, jornal. Conversávamos sobre tudo. Ela me contava das aulas dela, dos alunos. Eu falava do trabalho, mas ainda havia espaço para outras coisas. Tivemos 2 filhos. A Camila nasceu quando eu tinha 30 anos. O Rafael, 3 anos depois. E aqui começou a mudança que eu não percebia acontecendo. Com filhos pequenos, as responsabilidades aumentaram. Escola particular, plano de saúde, uma casa maior. E na minha cabeça, isso significava uma coisa. Eu precisava trabalhar mais. Precisava ganhar mais. Precisava garantir o futuro deles. Parecia lógico, parecia amor. Afinal, eu estava fazendo tudo por eles. Certo? Errado. Eu estava fazendo por uma ideia do que eu achava que eles precisavam. Mas o que eles realmente precisavam era de mim presente. Do pai que brincava. Do pai que ajudava com a lição de casa. Do pai que estava lá no recital da escola. Na festa de aniversário. No jantar de domingo. Mas eu não estava. Estava em reuniões, em viagens de trabalho, em jantares corporativos, em casa, mas com a mente no escritório. Respondendo e-mails no celular enquanto a Camila me mostrava um desenho. Dizendo depois quando o Rafael me chamava para jogar bola. E a Beatriz, ela aguentou. Durante anos ela aguentou. Cuidou das crianças sozinha. Foi a todos os eventos da escola sozinha.
tomou todas as decisões da casa sozinha. Até que um dia, ela não aguentou mais. Não houve grito, não houve briga, apenas um silêncio que foi crescendo entre nós, até que praticamente vivíamos como estranhos dividindo o mesmo teto. Mas eu não parava. Porque parar significava olhar para aquilo. E olhar dói. Então eu trabalhava mais. Afinal, eu estava construindo um legado, não é? Estava garantindo segurança financeira. Estava sendo responsável. Essas eram as histórias que eu contava para mim mesmo. Aos 45 anos, cheguei ao topo. Vice-presidente da empresa. Salário de 6 dígitos, carro importado, apartamento em Moema, viagens internacionais a trabalho, convites para palestras, artigos publicados em revistas do setor. Eu tinha alcançado tudo o que sonhei quando tinha 22 anos. E sabe o que senti quando cheguei lá? Vazio, um vazio profundo. Por quê? Quando você passa décadas perseguindo algo, você imagina que quando alcançar vai sentir uma alegria permanente, uma satisfação completa. Mas não é assim que funciona. A conquista dura alguns dias, talvez semanas, e depois você está de volta ao mesmo lugar, só que agora com mais pressão para manter o que conquistou. Foi nessa época que comecei a ter insônia. Ficava deitado de madrugada, olhando para o teto, me perguntando por que não me sentia feliz. Tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Meus filhos eram adolescentes. E eu mal os conhecia. A Beatriz tinha construído uma vida própria, com suas amigas, seus cursos, seus interesses. Eu era uma presença ocasional, um provedor financeiro, mas não um companheiro. Comecei a beber um pouco mais. Nada absurdo. Só um uísque para relaxar depois do trabalho. Depois 2. Depois 3. Para dormir, eu dizia. Para desligar a cabeça. Beatriz olhava, mas não dizia nada. Acho que ela já tinha desistido. Aos 50 anos, ela pediu o divórcio. Eu fiquei chocado, sinceramente chocado. Na minha cabeça distorcida, eu ainda era um bom marido. Afinal, eu provia. Eu pagava as contas. Nunca traí. Mas ela me disse algo que nunca vou esquecer. Ela disse: Antônio, você me traiu sim. Você traiu a gente todos os dias escolhendo o trabalho. Você traiu nossos filhos cada vez que perdeu um momento importante. E você traiu a si mesmo, esquecendo quem você era antes de virar essa máquina. Aquilo me destruiu, mas nem assim eu parei. Sabe por quê? Porque parar significava enfrentar a dor. E eu não sabia fazer isso. Então mergulhei ainda mais fundo no trabalho. Afinal, era o único lugar onde eu ainda me sentia competente, valorizado, necessário. Meus filhos cresceram. A Camila se formou em arquitetura, o Rafael em engenharia. Ambos conseguiram bons empregos, constituíram suas próprias famílias. E eu era aquele pai que aparecia em datas comemorativas, que mandava presentes caros de aniversário, que transferia dinheiro quando precisavam. Mas não era um pai de verdade. Não tinha intimidade com eles. Não conhecia suas angústias, seus sonhos, seus medos. A Camila teve uma filha, minha primeira neta. E quando ela nasceu, eu senti algo acordar dentro de mim. Uma vontade louca de fazer diferente. Do estar presente, de ser o avô, que não fui como pai, e o tentei. Nos primeiros meses visitava com frequência. Mas logo o trabalho me puxou de volta. Sempre havia algo urgente. Sempre havia uma reunião que só eu podia conduzir. Sempre havia uma desculpa. Até que um dia, a Camila me disse: Pai, você não precisa vir se for só para ficar com o celular na mão. A Maria precisa de alguém presente. Não de alguém presente só no corpo. E ela tinha razão. Mas eu não sabia ser diferente. 50 anos, fazendo a mesma coisa. Cria um padrão que parece impossível de quebrar. Me aposentei aos 65. Depois de 43 anos, na mesma empresa. Fizeram uma festa de despedida. Discursos emocionados, placa de homenagem, aplausos. E no dia seguinte, acordei sem saber o que fazer. Pela primeira vez em décadas. Não tinha agenda, não tinha reunião, não tinha projeto. E descobri algo aterrorizante. Eu não sabia quem eu era sem o trabalho. Tentei alguns hobbies. Voltei a pescar, uma paixão antiga, mas não conseguia relaxar. Ficava ansioso, como se estivesse perdendo tempo. Tentei viajar, mas viajar sozinho não tem graça. Não tinha ninguém com quem compartilhar. Beatriz tinha e fita vida. Meus filhos tinham suas famílias. Meus colegas de trabalho sumiram assim que eu saí da empresa. E foi aí, aos 67 anos, que tive um infarto. Não foi grave, mas foi um aviso. Estava em casa, sozinho, quando senti a dor no peito.
Consegui ligar para a ambulância. No hospital, enquanto esperava pelos exames, tive tempo de pensar. E pela primeira vez em décadas, fiz a pergunta certa. Valeu a pena? Valeu a pena todos aqueles jantares perdidos? Valeu a pena não ter visto meus filhos crescerem? Valeu a pena ter perdido minha esposa, minha família, minha saúde? Pelo quê? Por uma carreira que terminou? Por um cargo que outra pessoa assumiu no dia seguinte que saí? Por prêmios que estão guardados em uma caixa no armário? E a resposta que encontrei me quebrou. Não valeu a pena. Porque eu tinha perseguido o objetivo errado. Eu quis ser o melhor profissional quando deveria ter querido ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor amigo. Eu quis impressionar pessoas que nem se lembram de mim hoje, quando deveria ter investido em quem realmente importava. Hoje, com 70 anos, moro sozinho, em um apartamento que é grande demais para uma pessoa. Tenho dinheiro no banco, mas ninguém para viajar junto. Tenho tempo livre, mas poucas pessoas para dividi-lo. Meus filhos me ligam de vez em quando, mais por obrigação que por vontade. Minha neta mal me conhece. Beatriz seguiu em frente e é feliz. E eu tenho arrependimento. Muito arrependimento. Mas não vim aqui para choramingar. Vim aqui para te avisar. Se você está assistindo isso, e se reconhece em alguma parte da minha história, pare agora. Pare antes que seja tarde demais. Porque eu te garanto, nenhuma promoção, nenhum reconhecimento profissional, nenhum sucesso de carreira vai te abraçar quando você estiver doente. Vai te ligar no seu aniversário. Vai segurar sua mão quando você estiver com medo. Se você está sacrificando sua família pelo trabalho, você está fazendo uma troca idiota. Você está trocando diamantes por vidro. E a tragédia é que você só vai perceber isso quando não dar mais para voltar atrás. Se você está adiando momentos com seus filhos, porque está ocupado construindo um império, saiba que seus filhos não vão esperar. Eles vão crescer. E quando você finalmente tiver tempo, eles não vão mais precisar de você. Ou pior, não vão mais querer sua presença. Se você está negligenciando seu casamento porque está cansado do trabalho, entenda uma coisa. Relacionamentos morrem de inanição. Você não precisa fazer nada de dramático para perder alguém. Basta não alimentar a relação. Basta estar ausente repetidamente. Basta escolher outras prioridades até que a pessoa desista. E aqui está a verdade mais dolorosa. Não existe equilíbrio perfeito, mas existe escolha consciente. Todo dia você escolhe onde colocar sua energia, sua atenção, seu tempo. E essas escolhas pequenas, repetidas ao longo de anos, constroem sua vida. Eu escolhi errado. Escolhi por medo de não ser bom o suficiente. Escolhi por uma necessidade neurótica de aprovação. Escolhi porque não tinha coragem de definir limites. Mas você ainda pode escolher diferente. Você ainda pode olhar para sua agenda e perguntar: estou preenchendo meus dias com o que realmente importa ou com o que parece urgente? Você ainda pode dizer não para mais uma reunião e sim para o jantar em família. Ainda pode desligar o celular no fim de semana. Ainda pode estar presente de verdade. Porque o que eu descobri tarde demais é que ser o melhor no trabalho não significa nada. Se você for medíocre, onde realmente conta. Se seus filhos crescem sem te conhecer, você falhou. Se sua esposa se sente sozinha ao seu lado, você falhou. Se você chega aos 70 anos, cheio de conquistas profissionais, mas vazio de conexões reais, você falhou. Sucesso não é sobre quanto você acumula, é sobre quanto você compartilha. Não é sobre o que você constrói lá fora, é sobre quem você se torna aqui dentro. E definitivamente não é sobre ser o melhor em algo que não vai importar quando você estiver deitado na cama do hospital, olhando para trás. Então eu te pergunto agora, enquanto ainda há tempo, por que você começou? Qual era o objetivo original antes da ambição distorcer tudo? Você queria sucesso para garantir uma vida boa para sua família? Então garanta presença. Não só dinheiro. Você queria reconhecimento porque se sentia invisível? Então procure validação genuína em relacionamentos reais, não em aplausos vazios de colegas. Pat Corey, Old A.O. Redor. Veja quem está ao seu lado agora, hoje, e pergunte-se: quando eu olhar para trás daqui a 40 anos, vou me arrepender de ter passado tanto tempo com essas pessoas? Ou vou me arrepender de não ter passado? Eu sei a resposta. Aprendi do jeito mais difícil. E se você está me ouvindo agora, por favor, aprenda com meu erro. Não espere ter 70 anos e um coração cansado para perceber que trocou tudo o que realmente importava por coisas que não importam nada. Ainda há tempo para você. Ainda dá para consertar. Ainda dá para mudar de rota. Mas precisa ser agora. Amanhã é uma promessa que ninguém garante.
E depois de amanhã, pode ser tarde demais. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, deixa aqui nos comentários. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Qual é aquele telefonema que você vai fazer? Aquele abraço que você vai dar? Aquele momento que você vai priorizar? Porque falar é fácil. Mudar é difícil, mas necessário. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está no caminho que eu trilhei, compartilha esse vídeo. Às vezes a gente precisa ouvir de um estranho que nosso coração já está gritando. Se inscreve no canal para mais conversas honestas sobre os erros que a vida nos ensina. Porque eu já paguei o preço. Agora só quero que minha história sirva para algo, que sirva para poupar você da mesma dor. A vida é curta, mais curta do que você imagina quando é jovem. Não desperdice perseguindo fantasias de sucesso que vão te deixar vazio por dentro. Persiga o que te faz sentir vivo. Persiga quem te faz sentir amado. Persiga momentos que vão aquecer seu coração quando você estiver velho e sozinho. Porque no final, e o final chega para todos nós, a única coisa que importa é Vocamo Bem. Você esteve presente? Você foi lembrado com carinho pelas pessoas certas? Eu não posso responder sim para essas perguntas, mas você ainda pode